Tônia Galetti, conselheira, coordenadora do Departamento Jurídico do Sindinap. Bem-vinda, Tônia, tudo bem? Tudo bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar com vocês. Oi, Tônia, tudo bem contigo? Tudo, Tava já... menos, né? Na loucura aí. Então, no tempo... Eu estava dizendo aqui antes de você entrar, Tônia, que a gente conversou um pouquinho antes, né? Até para eu entender, né? A gente faz isso, é muito comum com os entrevistados para ajustar, entender a pauta, entender direito. E foi uma conversa muito interessante, porque a Tônia me contou a história dela, que não foi contada até agora por nenhum outro veículo de comunicação, porque saiu a primeira matéria de que a Tônia tinha denunciado no Conselho da Previdência a história do INSS, e, curiosamente, não saiu o nome que está nessa plaquinha aí atrás de vocês, que você era do Sindinap, né? Isso foi ocultado na matéria, porque o Sindinap tem sido alvo de uma cobertura errática, eu tenho dito aqui, eu diria quase criminosa, de setores da mídia tradicional, que tem colocado ele como alvo das investigações, quando, na verdade, o Sindinap foi o denunciante. E a Tônia está começando a esclarecer isso nas suas falas, já na entrevista que deu para o Globo, e eu queria, então, fazer aqui uma história. Primeiro, Sônia, desde quando você está no Sindinap? Então, vamos lá, né? Já que você voltou lá no reino tão distante, vamos entender. O sindicato ele foi fundado no ano 2000. Eu vim para trabalhar no sindicato em 2002. Foi por conta de um pedido da então presidente do Juizado Especial Federal lá da Paulista, para que o sindicato ajudasse. Eu não sei se você se recorda, na época eu estava vendo uma série de revisões de aposentados, o RTN, o RV, enfim, e o juizado não estava dando conta da demanda de pessoas e pediu ajuda do sindicato. Então, nesse momento, eu trabalhava com outras coisas, né? Eu ajudava mais pontualmente, porque meu pai fazia, o João Batista Inocentini, fazia parte da diretoria. Nesse momento, eu acho que ele já era o presidente do sindicato. E aí eu vim para cá ajudar nessa pegada como advogada. A gente atendia aqui na Rua do Carmo 5.000 pessoas por dia. O sindicato colocou mais de 100 pessoas na Justiça Federal, lá no juizado, para ajudar o juizado a processar toda aquela documentação. Colocou mais de 30 pessoas num arquivo do juizado, lá na Presidente Wilson, um galpão gigantesco, onde tinha um monte de documentos de pessoas do Brasil inteiro para processar o INSS. E assim começa o sindicato nessa luta e com essa envergadura, né? Já fazendo um monte de sócios e atendendo um monte de pessoas no Brasil inteiro. Então, eu tive a possibilidade, e eu agradeço, Renata, a sua pergunta, de contar que eu cresci profissionalmente, pessoalmente, junto com o sindicato. Eu não sou funcionária do sindicato, eu sou prestadora de serviços desde sempre, mas sempre junto do sindicato, vendo o trabalho que era feito, representando os aposentados e pensionistas Brasil afora. Tanto diretamente, né, representando cada associado em algum processo, em alguma demanda, em algum problema, quanto politicamente, porque até então não existia um representante efetivo dos sindicatos. Então, dos aposentados. Esse sindicato nasce com essa proposta de ser essa voz, considerando que até então o aposentado, e eu ouvi muita piadinha disso, viu, gente? Dizendo que, como é que vocês vão ser sindicato de aposentados? Vocês vão fazer greve como? Vão bater panela? Eu ouvi muita piadinha por aí em relação a isso. E o sindicato foi, então, abrindo espaços, né? É como se a gente estivesse numa mata fechada. Foi abrindo espaços para que eles fossem ouvidos,
né, para que eles... sabe aquela história? Nada de nós sem nós? Então, as pessoas não podem falar dos aposentados, dos pensionistas, dos idosos, sem ouvi-los. E não há melhor maneira de fazer isso senão utilizando-se da democracia representativa por meio dos sindicatos. Então, o sindicato sempre teve uma atuação muito forte junto ao Ministério Público Estadual, Federal, junto ao Judiciário, junto à Procuradoria do INSS, ao próprio INSS, ministérios, governo federal, governos estaduais e municipais. O sindicato tem representantes nos conselhos de saúde, de idosos, da Previdência Social, em nível regional e nacional. A gente tem uma atuação muito forte, muito presente. São anos, né, vendo isso crescer e se multiplicar como um verdadeiro estandarte, né, dessa luta. E nós começamos, se você me permite, Renato, eu já engatar aqui, qualquer coisa vocês vão me cortando, porque eu falo mais do que a mulher de Yakut, tá? Então, qualquer coisa. Eu queria, não sei se você... Desculpa te interromper, mas eu queria fazer um corte aí. Tudo bem, você então está há 22 anos no Sindinap. Então, olha, veja, gente, a Tônia Galetti foi representante, inclusive está sendo substituída hoje. Ela substituiu o Milton Cavallo no Conselho de Previdência, e hoje o Milton Cavallo volta porque ela completou os 2 mandatos dela. Não é porque teve qualquer divergência, não é porque nada disso. Ela completou 2 mandatos, não pode se reeleger, e o Milton Cavallo volta a ser, então, o representante no Conselho. Tônia, qual foi a primeira vez que você denunciou o caso dos desvios, dos descontos, dessas associações no Conselho de Previdência? Eu preciso voltar só um pouquinho, Renato. O sindicato ele existe desde 2000. O convênio com a INSS para desconto de mensalidade é de 2003. Então, naquele PowerPoint que foi demonstrado pela Polícia Federal, pela CGU, está errado. Fala que o sindicato surgiu em 2014. Tem esse acordo desde 2014. Não é, desde 2003 que o sindicato tem desconto da mensalidade junto ao INSS. Então, assim, quem tinha desconto da mensalidade junto ao INSS? Eram apenas os sindicatos de aposentados que eram ligados às centrais sindicais. Então, tem o Sindicato Nacional ligado à Força Sindical, ligado ao GT, a CSB, a CUT, além da COBAP, que é uma confederação, e a CONTAG, que é outra confederação. Com o tempo, lá para os idos de 2021, começaram a surgir outras associações que não eram ligadas às centrais sindicais. Tipo uma associação de aposentados. Preencheu os requisitos, foi lá e fez o ACT. 0 sócios. Em um mês, 180 mil sócios na base sendo descontados. Quando a gente viu isso, a gente que eu digo, o Sindinap, os outros sindicatos de aposentados, a COBAP, a CONTAG, enfim, arregalou os olhos e falou, nossa, eu estou aqui há 22 anos, como você disse, Renato, é difícil a beça fazer sócio. O sindicato fez, no máximo, eu acho que em um mês fez 11 mil, mas sim, foi no auge, né? Foi uma conta fora da curva, porque é difícil, você tem que convencer, explicar, demonstrar, falar do sindicato, dos benefícios, dos serviços, etc. Não é uma tarefa fácil. O sindicato tem sede em todo o país. O sindicato tem mais de 25 sedes próprias. Tem hotel para sócio, colônia de férias para sócio, departamento jurídico, isso, aquilo, aquilo outro. E não é fácil. Agora, uma associação com escritório no Itaim Bibi, eu estou pegando um exemplo só, dentre muitos, tem sócio no Acre, sócio no Rio Grande do Sul. E, de repente, de um mês para o outro, pula de 0 para uma infinidade de sócios. E isso começou a acontecer. E a gente começou a se movimentar. Então, idos de 21 para 22, a gente começou a buscar, naquela gestão, as oportunidades para a gente falar sobre o assunto.
Claro que nós não tínhamos tanta liberdade assim, né? Vamos combinar que era meio difícil, porque era governo Bolsonaro, a gente tinha muita dificuldade naquele segundo biênio. No primeiro biênio do mandato Bolsonaro, estava bem tranquilo, porque eram técnicos que cuidavam do INSS. No segundo mandato, a coisa mudou um pouco e a gente tinha mais dificuldades. E a gente não viu prosperar absolutamente nada em relação a esse problema. Então, você denunciou no governo Bolsonaro. A primeira vez que você denunciou foi no governo Bolsonaro. E não foi só Isso eu. Está claro, né? Isso não está claro, porque tem aparecido nas matérias, parece que você denunciou só para o Lupe, e não é verdade, não. Né, Tom? Em absoluto. E isso, assim, eu falo com a absoluta tranquilidade que eu fiz. E eu falei desse tema, gente, até para os gatos da rua. Então, assim, Ministério Público, juiz, promotor, para todo mundo, porque eu sou professora, eu dou aula na GV, eu dou aula no Mackenzie, eu conheço essas pessoas, são muitos, né, são conhecidos, outros são amigos. Então, como eu tenho certeza absoluta da minha honestidade, da honestidade do meu pai, da diretoria que ele formou e do trabalho do sindicato, eu sempre falei com muita tranquilidade sobre esse problema e sobre a necessidade de se apurá-lo. Então, naquela gestão Bolsonaro, a gente não teve, naqueles últimos 2 anos do Bolsonaro, nenhum respaldo, nenhum olhar sobre essa questão. Quando que eu fiz isso de novo? Quando o Lula ganha, assume um novo ministério, né, um novo ministro, enfim, no caso foi o Lupe, nós estivemos, nós que eu digo, não só o Sindinap, outras entidades também, não foi só o Sindinap, estivemos lá para falar do problema. Claro que a gente compreendia que eles estavam chegando naquela hora, eles precisavam entender o tamanho do buraco, porque estava tudo completamente destruído é uma palavra muito forte, né? Mas estava tudo bem difícil, uma fila enorme, enfim, todos os problemas que nós sabemos que a Previdência estava enfrentando. Uma reforma recém-passada, uma série de problemas. Então, obviamente, demandava um tempo para eles apurarem. Nós fomos vendo algumas medidas sendo tomadas, porque muitas reuniões se seguiram à primeira. Acontece que o que eu disse, e que obviamente nas matérias acaba saindo recortado, ainda mais quando não é uma entrevista assim, que a gente consegue expor numa linha do tempo as coisas, é que foram medidas insuficientes. Né? A questão não é que não foi feito nada. Eu realmente acredito que o ministro Lupe não tenha nada a ver com corrupção, não tenha nada a ver com isso. Claro que está todo mundo sendo investigado e tal, a verdade vai aparecer. Mas eu, pessoalmente, não acredito nisso, que o Lupe esteja envolvido. O que eu apenas acredito e estou pontuando é que o Sindinap estava desde o início preocupado justamente com o que aconteceu. Só que aí, né, gente, todo mundo é colocado no mesmo balaio. Todo mundo é colocado no mesmo cesto. E aí parece que todo mundo é bandido, que todo mundo é ladrão, que todo mundo roubou. E isso é muito injusto, né? É um trabalho de uma vida que você vê de repente... enfim, eu não vou nem usar nenhum adjetivo, mas que você vê indo pelo ralo, porque não está vindo a verdade à tona como deveria, né? E aí, como que você viu exatamente isso? Vocês, o Sindinap, que estava preocupado com esse problema, vendo essa questão das outras dessas associações, conseguindo aí, que nem você falou, milhares, né, de desconto, uma coisa assim, estavam denunciando, querendo, né, resolver o problema, serem colocados numa lista aí na imprensa, sendo que vocês, nem o sindicato, nem foi alvo da operação. Eu queria que você explicasse isso, né? Então, assim, tá tudo muito nebuloso, né? Infelizmente, isso me lembra muito o PowerPoint do Delanhol, né? Porque é festa estranha com gente esquisita, né? Tá tudo muito nebuloso. Então, assim, aparece lá que o sindicato está entre os 11 investigados, conseguiram que o juiz suspendesse o ACT do sindicato, só que eu queria realmente saber em que monta o sindicato está envolvido nisso, porque eu não consigo entender. Como é que a gente está junto com tantos outros que são entidades que ninguém conhece,
que surgiram do nada, que não tem sede, não tem subsede, que ninguém vem aqui dar cara a tapa para dizer do trabalho que faz. Pode ter algum erro, pode ter algum problema? Pode. Ninguém está isento, ninguém é 100%, né, em todas as coisas. Pode ter erros? Pode. Agora, daí a falar que nós praticamente somos os líderes da quadrilha, vai uma distância gigantesca, né? Então, nós já pedimos habilitação no processo criminal que eles divulgaram lá. Estamos pedindo audiência para falar com o ministro do CGU, com o ministro Lewandowski, com o juiz. A gente vai falar até com o Papa. Não, tem... não, agora, infelizmente, o Papa. O Papa não rola, né? O Papa não vai rolar, mas a gente fala com qualquer pessoa, porque nós não temos nada a esconder, né? Somos uma entidade idônea, temos trabalho para mostrar. Então, assim, não é só... Não precisa ficar acreditando no que a Tônia está falando. É só olhar para trás e vai enxergar 25 anos de trabalho, de muito trabalho, em prol dessa categoria. E você tem... Pode falar, Adri. Não, e agora, como que fica, né, a situação? Porque é um trabalho sério de 25 anos, colocam tudo no mesmo balaio e causa prejuízos para a atuação do Sindinap, né, Tônia? Vocês estão vendo? Muito, né? Porque suspende o ACT, né? Assim, então não tem o repasse da mensalidade. E aí, assim, a gente pode ouvir alguém dizer, então, já que é idôneo, cobra de outra forma. Aí a questão é operacional. Como é que você cobra todos os meses pessoas do Brasil inteiro? Né? Então, assim, é possível? É possível, mas é muito complicado. É muito mais fácil, por isso, nesse sentido que foi a tentativa lá atrás, quando fez o ACT, porque facilita muito ter recursos para devolver esses recursos a essas pessoas, né? O sindicato tem prestação de contas anuais, tudo feito e protocolado no cartório. O sindicato tem as sedes próprias, ninguém vai sair correndo, né? Aliás, eu acho que de todas as entidades que têm a CT, eu não sei não se o Sindinap não é o único que tem sede própria, registrada no cartório, lá com matrícula e o diabo 4. Então, me parece bastante, e é uma situação muito difícil, e me parece bastante injusta, injusto que a gente está vivendo, sendo colocado dessa maneira, né? E aí ficam usando isso politicamente, né? Ah, porque o irmão do Lula, o Frei Chico, ele está aqui desde 2008 como diretor. Não foi ontem que ele entrou aqui. Tanto não tem nenhum favorecimento que nós estamos nessa porcaria toda, né? Mesmo tendo aqui o irmão do Lula. Então, quer dizer, a gente nunca usou isso de alguma forma para se beneficiar, né? Então, assim, são notícias mentirosas, são coisas que distorcem a realidade, né? Infelizmente, a gente está vivendo isso, né? É muito triste. Tônia, e agora, assim, você além de ser uma pessoa que está há 22 anos no Sindinap, 23, né? Você também é a consultora jurídica, né? Podemos dizer assim, coordenadora do jurídico, é a pessoa responsável pelo jurídico da entidade. Como é que está a relação com os associados? Como é que está a defesa jurídica do Sindinap nesse sentido de que vocês foram os, digamos assim, que estimularam a investigação, passaram de denunciantes a investigados? Como lidar com isso agora? Pois é, né? Assim, é tudo muito recente, né? Essa história aí não tem nenhuma semana que está acontecendo. Então, a gente nem tem acesso a esse processo, não tem acesso ao inquérito, não tem acesso a nada, porque nós nunca fomos investigados nesse nível. Tem até, eu pedi para o pessoal me entregar, eles mandaram no WhatsApp, a gente foi investigado pelo Ministério Público, e o Ministério Público, agora, é recente, isentou o sindicato de qualquer responsabilidade, porque a gente mandou toda a documentação, mandou tudo e viu que não prosperava. Então, vamos voltar um pontinho atrás.
primeiro respondendo a sua pergunta, o que a gente vai fazer daqui para frente, no primeiro momento, é pedir audiência, pedir para entrar nesse processo, para ter conhecimento do que está acontecendo juridicamente falando, né, tecnicamente. Em relação aos associados, a gente tem recebido todo tipo de contato. Desde aquele sócio, não, eu sou sócio do sindicato desde 1900 Guaraná com rolha, e eu confio no sindicato, tal, é injusto e tal. E até outros dizendo, seus picaretas, seus isso, seus aquilo, porque viram matéria, viram notícia e acabam sendo levados a esse comportamento. Então, a gente está vivendo esses dois extremos, né, em relação aos associados. Agora, em relação à defesa do sindicato, a gente viu, por conta dessas notícias que já estão saindo desde 2021, 2022, sobre entidades, descontos indevidos nas aposentadorias, o sindicato viu aumentar o número de processos, sim. O sindicato está com um monte de processo de sócio contra o sindicato. Isso foi ventilado, tá, nas notícias e tal. Agora, a gente ganha 90% dos processos. Por que ganha? Porque é idôneo. O sindicato fez uma auditoria que conflagrou 100% de pertinência documental, ou seja, tem todos os documentos do sócio, a gente não frauda. Então, assim, o que pode acontecer algum problema? Pode, a pessoa pode ter se confundido, eu fiquei sócio, aí chega em casa, o filho não deixa, aí, para não arrumar confusão, ele fala que foi forçado a ficar sócio. Tem uma série de situações que acontecem. Então, a gente não está dizendo assim, não, nós somos os santos da paróquia, né? Pode ter tido algum problema? Pode, mas daí a falar que é fraudador, que é golpista, que roubou dinheiro do aposentado, cara, aí é preciso essa gente ter prova mesmo, porque a gente vai, com certeza, dar pano para manga aí, porque a gente tem mais do que defesa. A gente tem trabalho de 25 anos para ser demonstrado. Mesmo porque para uma pessoa ficar sócia, hoje em dia ela faz autorização até em vídeo, né? Desde 19, né? Então, assim... Até 19, Dri, o sócio tinha que vir na subsede, em qualquer lugar do Brasil, porque a gente não tinha nenhum sistema online, né, digital, que a gente nem usava, né? Em 2019, a gente começou uma modernização, primeiro o cara, quando ia, ou no sindicato ou em algum parceiro, ele assinava num tablet, né? Ficava sócio lá num tablet, ele tirava uma foto, enfim, tirava a foto do documento dele e tudo mais. Depois entrou a pandemia, aí a gente foi obrigado a se modernizar. E aí a gente criou a possibilidade de ficar sócio digitalmente, então no celular, no computador, né, ou mesmo na casa dele, ou até em algum dos nossos parceiros. Então, hoje, qualquer aposentado pode ficar sócio do Sindinap da sua casa, ou em alguma sede ou subsede do sindicato, ou em algum parceiro. Que parceiro, Tônia? Farmácia, médico, dentista, advogado, banco, o sindicato tem a cooperativa de crédito, ou algumas financeiras, né, que trabalham com esse público. Todos os parceiros do sindicato têm autorização certinho para fazer o sócio. Então, eles podem fazer, mas como que faz o sócio? Qualquer um coloca lá, não, porque tem agora já alguns... eu não sei se já faz um ano ou não, tem o pessoal que trabalha aqui com isso que poderia falar melhor, mas já faz um tempo, só fica sócio se for com biometria facial. A gente usava um sistema da empresa Confia, que é uma empresa super séria, formada pelos cartórios de registro civil do Brasil, e que faz a biometria, inclusive, da Dataprev. Então, eu vi uma notícia, que aí eu não sei se é verdade ou não, que a Dataprev disse que o sistema que o sindicato usava não era correto. Então, eu quero oficialmente receber essa resposta, porque a própria Dataprev usa essa mesma empresa para fazer biometria. Então, se não era adequado do sindicato deles, também não é. Então, assim, o buraco aqui é mais em cima, porque a gente tem tudo muito comprovado, é uma atuação de anos, junto à Dataprev, junto ao INSS. Entra governo, sai governo, a gente está trabalhando, porque nós não somos partidários.
Nós somos um sindicato que representa aposentados, pensionistas e idosos do Brasil. Tem o Edmilson está dizendo, o delegado da PF deu entrevista dizendo que não há investigações no Sindinap e nem contra o irmão do Lula, né? O Andrei, é verdade, para o ICL na sexta-feira, para Luísa Vilela. E o problema é a fake news que rola, né, agora na internet, como se fosse alvo, né? E não é, o próprio diretor da Polícia Federal já negou. E o Regina está falando, mas qual a vantagem de contribuir com o sindicato? A gente tem muitas vantagens, porque você paga uma pequena taxa, só que o que você recebe no entorno de retorno, com todos os convênios, desconto, tem hotéis, tem plano de saúde, tem todos esses benefícios e também tem a assessoria jurídica tem, e a luta também, né? Porque 80 subsedes, né? Mais de 80, Mais de 80 subsedes paradas. Só em São Paulo são mais de 20. Quer dizer, é um sindicato estruturado, não é um sindicato fantasma, como estão querendo dizer. Sim. E que tem, assim, dezenas de funcionários no Brasil inteiro trabalhando para o associado, né? Então, além de tudo, ainda gera emprego e renda para muitas famílias, né? De pessoas que trabalham aqui no sindicato, seja aqui em São Paulo, na sede, sejam nas subsedes do Brasil todo. Então, assim, de fato, é bastante conflitante. Quando ele fala, o cara lá da PF, não, o cara não, esqueci o nome dele. O Andrei. Obrigada. Quando o Andrei fala que não, o sindicato não é alvo, então falta combinar, eu vou brincar aqui, falta combinar com os cursos, né, que nem a gente falava. Falta combinar, então, por que a gente está lá com a CT suspenso por medida judicial? Por que toda hora vocês ficam divulgando que a gente está no rol de investigados? Então, precisa virar público oficialmente, não só em um canal de comunicação, para esclarecer essa situação, né? Porque a gente não pode ficar debaixo de um guarda-chuva dessa monta, né? E sem contar as lutas, né, que a gente já noticiou várias vezes, né, o sindicato atuando para ter reajuste acima do mínimo também para quem ganha acima do salário mínimo, várias pautas de reivindicação que, assim, a pessoa se aposenta e aí fica, né, sem um órgão de luta para... Eu que fiz a tese da revisão da vida toda. Eu, Tônia, é tese minha. Eu estava preparando uma aula e preparando, quando eu falei, puxa, acho que aqui tem um barulho que dá para fazer. E aí distribuí para vários colegas e tal, comecei a falar sobre a tese, porque eu acho que tese não tem dono, a gente, né, tem que distribuir para beneficiar o maior número de pessoas possível. Então, assim, são coisas que pessoas, eu vejo às vezes na rede social, o sindicato não fez nada pela revisão da vida toda. Cara, fui eu que fiz a tese, como o sindicato não fez nada? Né? Então, assim, não é bem assim, né? É que nem tudo a gente fica vindo justificar, porque o próprio trabalho se mostra e resolve essas questões. Mas quando a gente está enfrentando uma avalanche dessa negativa, é preciso talvez falar o óbvio, né? Falar coisas importantes. Então, é a Regina, né, que deixou. Qual é a vantagem? Por exemplo, eu sou advogada, eu no meu escritório cobro para fazer análise de aposentadoria, né? Porque é o meu trabalho. O departamento jurídico do sindicato, de funcionários do sindicato, fazem isso gratuitamente para todo sócio. Então, assim, só aí já tem uma vantagem imediata econômica. Claro que, se for o caso de fazer algum processo, aí manda para os advogados parceiros, que vão, né, cobrar os seus honorários, aí dentro da ética e da OAB certinho. Mas o sócio, de pronto, ele vai saber com certeza se o benefício dele está certo, se não está, se tem alguma revisão, se não tem. Ele tem algum problema de divórcio. A gente orienta, a gente prepara tudo, ajuda ele a arrumar a documentação, enfim. É muito trabalho no dia a dia auxiliando o associado. Fora isso, você quer colônia de férias? Você vai. E paga um valor social, porque o sindicato subsidia o custo da colônia de férias. Você quer ir para o hotel? A mesma coisa. Você quer fazer viagem? O sindicato tem parcerias com a CVC, uma série de empresas para oferecer serviços mais baratos para o associado. E por aí vai, né? Podia ficar horas. Maravilha. Tônia, muito obrigado pela entrevista, viu? Boa sorte aí na tua luta.
Vamos continuar falando. Tinha superchats aí, Dri? Alguma coisa antes? Não, teve. Eu vi o do Eduardo Atos, você chegou a ler? Li. E o Júlio Nunes está dizendo: o Sindinap investigado porque tem o irmão do Lula. É, uma possibilidade. E queria agradecer. E aí tem o Carlos Carvalho, que tinha mandado mais para o Fernando, mas o Fernando já saiu, sobre a fala do Barroso recomendando o Congresso rever as penas. A gente fez essa pergunta para ele, aí volta, a live o programa fica salvo aqui, então dá para quem assistir do início ver tudo certinho. Inclusive vai ter corte da Tônia, muita gente pedindo corte para compartilhar, porque, né, ficou muito, as pessoas nessas reportagens não explicaram, então vai ter corte sim, e a galera agradecendo os esclarecimentos, e o Celso, né, Rovai? Diz, desconheci o sindicato, agora vou me associar. É isso, tem outro lado também, porque isso está ajudando a mostrar a diferença do Sindinap para outras associações, né? E está aí, doutora Tônia Galete, 22 anos de Sindinap, professora da Fundação Getúlio Vargas, né, doutora Tônia? Isso mesmo. E que fez, entre outras coisas, a tese da revisão da vida toda. Que vale até depois uma entrevista só sobre isso. Tem aqui gente perguntando outras coisas. O Douglas mandou aqui uma mensagem para mim, dizendo: Renato, pergunte à Tônia sobre o empréstimo consignado, feito à revelia. Estou com ação contra o C6 Bank desde 2020 por empréstimo que não solicitei. Infelizmente, minha advogada não deu conta do processo. O banco apresentou um contrato com minha assinatura forjada e eu já perdi em 2 instâncias. Aí ele te pergunta assim, se é possível reverter esse tipo de ação. Enfim, são outros temas. Se você quiser responder essa, Tônia. Deixa eu responder só essa. Em relação ao consignado, a gente tem feito um trabalho bastante forte há anos, junto ao Conselho, inclusive, da Previdência Social, que o Milton Cavallo vai dar continuidade, certamente, para criar regras cada vez mais rígidas que não permitam esse tipo de golpe. Mas uma vez tendo caído no golpe, é preciso fazer prova mesmo de que não foi você. Então, eventualmente, é preciso fazer uma perícia nessa sua assinatura desse contrato para comprovar que não foi você. Ou então, que houve eu esqueci a palavra técnica agora, mas que você foi ludibriado, digamos assim, que você fez e não achou que ia fazer. Por exemplo, eu fui lá só para saber se eu tinha margem para pegar empréstimo, tiraram uma foto minha. Eu achei que ok, que tudo bem. E quando eu vi, o empréstimo foi feito. Então, é preciso fazer essa prova aí que houve algum vício, lembrei a palavra, que houve algum vício na contratação do empréstimo, e o sindicato está à sua disposição se você precisar de alguma ajuda, de algum apoio, de alguma orientação. Aí, Douglas, procura o sindicato, lá procura a Tônia, pede para falar com ela, e aí ela vai te atender lá em nome de você ser um fórum-nauta. É isso aí. Aí você já se associa ao Sindinap. Tem várias pessoas querendo. Então, digitem lá, sindicatodesaposentados.com.br, para ter mais informações. Muito obrigada, viu, Tônia? Obrigado, Tônia. Obrigada a vocês. Até a próxima. Até.